Depois da saída do ministro Carlos Lupe do Ministério da Previdência, o PDT deixou a base do governo no Congresso. André Anelli é quem vai trazer essas informações para a gente agora. Num primeiro momento, eles disseram que avaliariam, mas que a situação estava até bem. Agora o resultado veio e o PDT será o quê, André Anelli, no Congresso Nacional? Bem-vindo, meu amigo. Será independente, Evandro, nas palavras do próprio partido. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse anúncio de que o PDT, que até então fazia parte da base aliada do governo, iria desembarcar do apoio ao Executivo, acabou não sendo uma grande novidade no Palácio do Planalto, que já esperava uma situação semelhante depois da saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social, ele que é, então, presidente do PDT. Houve a substituição dele por Volney Queiroz, ex-deputado federal, que era número 2 da pasta, era secretário executivo e também filiado ao PDT. Só que mesmo assim, o partido resolveu deixar o governo porque, na avaliação da sigla, a ocupação de Volney Queiroz nesse ministério acabou sendo uma indicação do presidente Lula e não especificamente do partido. E essa teria sido só a gota d'água para que a sigla deixasse o governo federal. Isso porque integrantes do partido acabam dizendo que já havia uma relação estremecida com o presidente Lula especificamente, como, por exemplo, no caso da liberação de emendas, em que o partido acabava ficando de lado, e também na avaliação e apoio de projetos de interesse dos parlamentares e que foram apresentados pelo PDT, que também não contava com grande apoio do governo federal. Aqui no Congresso, o partido tem 17 deputados federais, 3 senadores, mas a avaliação é que não necessariamente vai começar a votar contra o governo. O partido disse que está aberto ao diálogo e, a partir de então, vai atuar de forma independente. A gente só contextualiza aqui, antes de devolver para você, né, Evandro, que nos últimos dias, o União Brasil, que é considerado também da base aliada do governo federal, do chamado Centrão, se formou, então, com uma federação junto ao Progressistas, o União Progressista, o UP, e o discurso do lançamento dessa federação acabou trazendo uma oposição ao presidente Lula, uma vez que o partido, inclusive, já tem até um pré-candidato à presidência da República, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, na prática, seria pelo menos o segundo partido já se distanciando do governo há pouco mais de um ano das eleições. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ótimo trabalho para você em Brasília. A gente vai conversar mais ainda ao longo dessa edição do 3 em 1. Zé Maria Trindade, já quero falar desse remeleixo aí em Brasília, porque o deputado Mário Heringer, né, que é líder do PDT lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mencionou o seguinte: demos o primeiro passo, que é nos tornarmos independentes. Foi uma decisão unânime da bancada. Por que não vamos ficar na base do governo? Porque o governo não deu reciprocidade, não cuidou de proteger, dizendo e fazendo referência ao ministro. Já estamos em um clima muito ruim. Se existe a história da gota d'água, a gota d'água foi essa. O governo deixou o nosso partido fritando sem defesa. Que baque é esse, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, eu vou explicar exatamente como está esse clima dos partidos políticos e a redistribuição ali entre governo e oposição. Foi um processo cuidadoso para tirar Carlos Lupe do Ministério da Previdência. Ele não queria sair, mas até aliados do governo disseram: olha, isso aí é um caixão, um defunto na sala, não dá para ficar. E aí acharam por bem fazer essa negociação e dar a Carlos Lupe o direito de indicar o novo ministro, que é o Volney Queiroz, que era o braço direito dele, o gerentão que administrava o Ministério da Previdência, né? Agora ele é ministro. E não consultaram o PDT. O PDT tinha outras opções. Tá, o Carlos Lupe dirige o PDT ali com as mãos firmes, né? Naquele estilão Brizola, mas há limites para isso. O PDT já estava há muito tempo reclamando e chorando pelos cantos. E o Carlos Lupe controlava. Carlos Lupe dizia: não, calma, nós vamos aumentar a nossa participação no governo. Qual é a história do PDT? De que é muito fiel
ao governo, faz a defesa do governo, vota com as pautas do governo e tem um ministério que não é, para eles, tão importante assim, que é o Ministério da Previdência. Então, queria mais espaço, representação nos estados. Então, essa resistência no PDT já estava antes, né, desse processo. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi, por determinação do presidente Lula, com todo o cuidado, na tentativa de fazer essa substituição. Não conseguiu. Mas veja bem, há uma mudança geral ali na Câmara dos Deputados. Primeiro, o PL. A turma, o grupo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou conta do partido. Isso foi uma novidade silenciosa. Até então, o líder era indicado pelo PL Raiz de Valdemar Costa Neto. E agora o grupo do ex-presidente chegou forte demais. Eu perguntei para o líder Sócio Cavalcante, né? O que está acontecendo? O senhor não está provocando ciumeira lá? O PL não está arredio a essa posição firme, agressiva do PL? É um novo PL que produziu uma nova oposição. Essa é a realidade. Ele diz, não, aqui ninguém faz nada assim sem consultar e sem programar, não. Esta é a postura da oposição. E dá-lhe CPI, dá pedido de impeachment e anistia, ou seja, a oposição se reuniu. Essa união dessa federação, superfederação, União Brasil e PP, provocou pruridos. E eu estou sabendo que vários deputados desta federação vão para o PL. O PL vai ficar muito mais forte, ou seja, a previsão de tempo do Congresso Nacional é de trovoadas, ventos fortes e tempestades contra o governo, viu? Ô, Piperno, você já acha interessante que o governo abra o guarda-chuva, então, desde já? O Evandro, o governo nesse tema, ele não tinha alternativa, ele tinha que fazer uma faxina no ministério. Então, ele afastou o presidente do INSS e o ministro. O ministro pediu demissão como uma saída honrosa, porque, afinal de contas, como o Zé lembrou, se tratava já de um cadáver político dentro do governo. Então, você acha que essa faxina não poderia passar por articulação com o PDT, por uma indicação que viesse também por vontade do partido, não sendo Carlos Lupe? Então, agora o discurso é esse, mas naquele momento o PDT tentou salvar o Lupe. Muitas lideranças regionais do PDT se manifestaram na defesa do Lupe e por mais fiel que o PDT tenha sido em muitas votações, não podemos esquecer que digamos, a mais popular, vistosa liderança do PDT, que é o Ciro Gomes, ele é um opositor do governo. Então, o discurso do PDT, na verdade, ele tem aí esses antagonismos. Então, não cabia ao governo uma outra alternativa a não ser se livrar realmente do ministro Carlos Lupe. Agora, quer dizer que o PDT, então, está incomodado porque o governo tirou o Lupe? Quer dizer, essa é uma posição que o partido vai ter que rever. Sob pena, inclusive, não de ficar sem cargos, até porque o novo ministro também é do PDT, mas lá na frente, eleitoralmente, pagar por isso. Quer dizer, primeiro, foi o PDT, foi o ministro do PDT que atrasou o início das investigações, porque se ele foi comunicado 9 meses atrás e não tomou providência, ora, o que o PDT vai imaginar que o governo possa fazer? É óbvio que tinha que trocá-lo. Ô, Segré, você acha que é livramento, então, para o governo federal? Não, não me parece. São 17 deputados, é muita coisa. Esse tipo de abandono aumenta o preço. Observar que o PDT, nos seus deputados, indicaram que vão ser independentes. Eles não falam de oposição. O fato de ser independente eu estou aberto à negociação. E essa negociação vai involucrar o cargo e o dinheiro. Agora, o governo, se quiser fazer coisa errada de propósito, não sairia tão bem quanto está saindo a coisa errada que estão fazendo agora. Porque foi nomeado uma pessoa do próprio partido que estava nas reuniões em que o Lupe como ministro e ele como vice-ministro estavam sendo alertados de que tinha irregularidades e coisas que chamavam muito atenção no INSS, sem o aval do partido. E dentro das negociações, para não fritar tanto a Lupe,
estava a jogar a culpa no governo Bolsonaro, que em teoria essas fraudes teriam começado em 2016. Mas elas começaram em 2019, do Bolsonaro. Mas elas começaram em 2016. E aí vem de novo, inclusive, coisas que quem hoje assumir a pauta do INSS, a Ministério da Previdência, ele pode se encontrar com muita coisa errada do próprio Lupi. Então não deveria ser um ministério que seja dado para o próprio partido, porque, óbvio, vai constar como tentativa de omissão. Vamos ver como conseguimos resgatar a honra e o trabalho do Lupi, que é nosso colega dentro do partido. Eventualmente o PDT poderia ganhar outro ministério, mas o Ministério da Previdência não poderia, não deveria ir para o PDT, e muito menos sem avisar o PDT, que é o que aconteceu. Então tudo saiu errado, mas tenham calma, os erros podem se agravar em breve. Eu quero falar dessa tempestade com você, Gani. O Zé mencionou muito bem. União Brasil com PP, que traz uma nova configuração. PL se tornando mais forte, oposição esperneando muito mais e atingindo resultados a partir dessa estridência. E agora o PDT revoando, desembarcando. O que isso traz de consequências para o atual governo? Veja, o governo já estava bastante enfraquecido, com a popularidade em baixa, basicamente pelo problema inflacionário que atinge em cheio o governo e também o problema da segurança pública. E aí você tem mais essa. Agora, estoura um escândalo de corrupção. É verdade que isso começou em 2016, mas a cifra aumenta absurdamente a partir de 2023. Vai para casa de bilhão. E estoura neste governo. Então, para a percepção da população, é natural que faça essa relação entre o estouro do escândalo de corrupção do INSS com a atual gestão. E isso enfraquece ainda mais o governo. O desembarque do PDT da base, uma base que já era muito fragilizada, que depende muito de um apoio do Centrão e não de apoio orgânico. Além do que, vamos lembrar que toda a briga de emendas com o Supremo continua. Não foi pacificada essa questão. Então, a situação do governo daqui para frente se torna muito mais difícil. E aí tem uma avenida para a oposição explorar, que é justamente esse escândalo de corrupção do INSS. Agora, a oposição vai ter que fazer uma opção, se vai colocar artilharia no PL da anistia ou se vai colocar artilharia no escândalo de corrupção do INSS.